Iniciamos o programa de hoje. Desejamos a todos bem-estar geral e principalmente fortaleza espiritual. Hoje, mais uma vez, constam das nossas pautas os quadros Pensar, Aprender e Viver e Reflexões de A a Z. A primeira frase do quadro inicial, recolhida dos textos judaicos, nos remete a uma importante reflexão sobre o cultivo da religiosidade. Será que para expressarmos respeito, fé e devoção a Deus precisamos frequentar algum templo? Qual o valor real, qual o benefício real que nós podemos obter em frequentar uma igreja, seja de qual denominação for? Bem, na outra frase, quem fala é o Espírito Cornélio Pires, do livro, que nos alerta sobre a necessidade de termos das virtudes morais, pelo menos 3 delas, ultrapassarmos os limites da teoria e adentrarmos a prática propriamente dita. Já em Reflexões de A a Z, nós abordaremos 2 tópicos, iniciados pela letra D, que são Delfos e Decepções. Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nosso quadro de hoje, Pensar, Aprender e Viver, nós vamos tratar aqui, eu e a Andrea Kleinas, vamos tratar aqui de 2 frases. Uma, eu falei na abertura, tirada dos textos judaicos, então para a gente, até para uma demonstração aqui, que a gente não tem preconceito contra o credo de ninguém, muito pelo contrário. Aquilo que a gente entende como positivo, que pode contribuir para o nosso próprio aprendizado, é sempre bem-vindo, né? E a segunda eu anuncio depois. E essa primeira frase, então, André, diz assim: Deus não tem necessidade de templos, mas de corações. Explica para nós aí isso aí. Eu perguntei, eu coloquei lá, né, a título de pergunta, será que realmente, então, segundo essa afirmação, nós não precisaríamos de templos, né? E a gente fica perguntando também aquelas questões, às vezes, de templos muito luxuosos, imensos. Será que precisa? Será que não era melhor tratar pela simplicidade que Jesus pregou? Porque, coitado entre aspas, né? Não tinha um travesseiro para encostar a cabeça, né? Praticamente o travesseiro era uma pedra. Será que é isso mesmo? Então, qual é essa intenção dessa afirmação aqui de dizer que Deus precisa de corações? É no coração humano, é no nosso coração, no nosso sentimento que conseguimos fazer a caridade, amar o próximo, entender as lições do Cristo, do Evangelho. Não é basicamente no templo, que seria os lugares, os locais, não é verdade? Quando nós pensamos nisso, nós entendemos que em qualquer lugar podemos elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Mestre, que é o nosso exemplo e guia. Em qualquer lugar podemos fazer uma oração, em qualquer lugar podemos fazer um gesto amigo, podemos ser amorosos com o nosso próximo, podemos colocar em prática tudo aquilo que o Evangelho nos ensina, em qualquer lugar. É certo que o templo aqui, ele serve para essa comunhão, essa união, e a gente também não vai criticar, mas todo excesso é condenável. Nós vimos e acompanhamos ao longo da história várias situações em que o excesso, né, da riqueza, dos poderes, dessa manipulação, de tudo que a gente acompanhou, até a questão de se eu discordo de você, então eu aniquilo com você, né? O que ocorreu nos tempos antigos, na Idade Média, né? Quando as pessoas tinham mediunidade e não podiam expressar essa mediunidade, elas eram perseguidas e mortas, muitas em fogueiras, e assim a gente acompanha um andamento da história. E quando nós pensamos nesse templo, nós pensamos nesse excesso. Deus precisa dos corações amorosos que possam propagar essa compaixão pelo outro, pelo próximo.
E tem, além desse aspecto assim, que eu mesmo puxei, né, você está falando dos excessos, tem um outro aspecto, né? Porque o fato de frequentar um templo não significa necessariamente que o fiel, digamos assim, esteja se promovendo ou promovendo uma melhoria interior. Às vezes ele vai muitas vezes só para cumprir um ritual, né? É obrigação, está escrito lá na Bíblia, sei lá, no livro sagrado de qualquer outra religião, no Alcorão, ou até mesmo nas obras básicas do Espiritismo, que tem que frequentar, tem que ir ao centro espírita. Quem que diz que tem que, para ser espírita ou para ser católico? É o que a André acabou de colocar. O que conta mesmo é o culto interior de cada um, né? Passando não só pelos pensamentos, mas pelas verbalizações e pelas atitudes. Então, nesse aspecto, os templos são dispensáveis. Agora, tem um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar. Acho que não sei se na próxima semana ou daqui a 15 dias, a gente vai trazer aqui, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, nós vamos falar novamente sobre estudos, esse é um estudo bem recente, de quanto a frequência aos templos ajuda, por exemplo, na saúde, no bem-estar emocional, físico, emocional e espiritual, naturalmente, das pessoas, né? Então, por quê? Porque, quer queira, quer não, além dali as pessoas se sentirem por afinidade, né? As pessoas que estão ali, elas, pelo menos dentro daquela religião, elas são afins, elas acreditam nos mesmos princípios, etc. Então, para aqueles que vão com boas intenções, né, que não vão cumprir apenas com uma obrigação de agradar Deus, ou porque o líder religioso determinou, quando eles vão com aquela intenção pura de coração para prestar sua homenagem a Deus, fazer uma prece de louvor, uma oração de agradecimento, ou mesmo de pedido, ela vai se sentir bem, porque o ambiente ali é bom, né? Eu sou espírita e eu, quando viajo especialmente, eu gosto de entrar em templos diversos. Aliás, na última, entrei nos templos de 3 grandes religiões. Em todas eu fiz respeitosamente e sempre procurando sentir aquele clima um pouquinho mais, quando não está muito tumultuado o ambiente, porque às vezes você não consegue nem se acalmar interiormente também, né? Então eu acho que tem que ressaltar isso, né, André? De que nesse aspecto o papel do templo físico ele tem essa importância, mas vamos repetir então, ele não é essencial, né? Ele é dispensável. Você não precisa necessariamente, para ser um bom filho de Deus, digamos assim, de ter que estar lá uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não é isso que funciona, né? Funciona no nosso dia a dia. Mesmo porque pode virar fanatismo, Sim. não é? Eu acho que eu tenho que estar lá, eu preciso estar lá, a não ser quando nós exercemos algumas funções para a caridade, o exercício da caridade de forma prática. E eu acho que é isso que a pesquisa fala. Nós vamos trazer esse estudo aí na próxima semana, que só vem corroborar vários outros que apontam o mesmo caminho. Aguarde que a gente vai falar bastante sobre isso aí. Bom, a segunda frase foi dita por o espírito de Cornélio Pires, que era um poeta. Inclusive os livros dele são livrinhos geralmente pequenos, cheios na forma de versos e tal. E muito bem humorados, por sinal, mas guardando atrás de si, atrás desses versos bonitinhos, grandes ensinamentos. Ele diz o seguinte: ensinar para fazer, crer para estudar, aconselhar, mas exemplificar. Esse primeiro terço aí, Andréia. Ensinar, mas fazer. É tão importante a gente ter as duas partes, a parte da teoria e a parte da prática. Se ficarmos só na teoria, de que adianta tanta teoria? Se desenvolvermos só a parte intelectual, mas não desenvolvermos a parte prática, não estamos seguindo a lição de Jesus, que é a gente exercitar com o nosso irmão, onde for, na família, nos núcleos, na comunidade, de forma simples, porque às vezes nós imaginamos que é muito complexo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, então eu não posso fazer. Gente, podemos.
nós podemos ensinar aquilo que nosso coração está repleto, está cheio. Nós podemos mostrar pelas boas ações, e vamos falar disso quando falarmos dos exemplos. Quando nós ensinamos, nós colocamos essa energia, toda essa teoria em ação. Ação é comportar-se, comportamento. Então, para um pai, por exemplo, ele precisa mostrar para o filho, não só ensinar. O filho precisa olhar para a atitude dele e lembrar, meu pai fazia assim. A ação é comportar-se. Um professor que vai lá e estuda e faz o mestrado, faz o doutorado e teoriza, intelectualiza, mas não consegue puxar o aluno para a ação, talvez ele tenha falhado em algum momento. Quando nós conseguimos levar esse ensino para esse modelo, que é a prática, a aprendizagem na prática, então nós estamos cumprindo com a nossa tarefa como cidadão. Então, e a segunda parte, ele diz crer, mas estudar, ou seja, me parece aqui, eu até conversava antes com a Andréia, que a intenção do Cornélio Pires aqui foi confirmar aquilo que consta no Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos ou do Evangelho? Acho que é Livro dos Espíritos, né? Onde o Espírito Verdade diz que amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, ele está dizendo que tem que ter a fé, que é a parte moral, digamos assim, né? A parte de se preocupar com a caridade, de ter um contato mais íntimo com Deus, etc. Mas sem negligenciar a necessidade do estudo. O espírita, ele se destaca, digamos assim, por esse dever que ele assume, né? Não é imposto por ninguém, mas ele acaba se convencendo, se conscientizando de que é assim que tem que proceder, e ele, em momento algum, ele fica, você falou há pouco, né? Não fica nem com um procedimento, só com um procedimento, nem só com o outro. Ele precisa estudar precisa crer, demonstrar a sua fé, mas também estudar. E a terceira parte, quando ele fala ali, que você já também avançou um pouquinho, aconselhar, mas exemplificar. E sobre exemplificar, eu achei interessante que na Revista Espírita, de 1869, ano 12, a revista de junho, o Kardec fala sobre a propagação mais poderosa da doutrina é pelo exemplo. É um trecho razoável, mas eu gostaria de ressaltar que ele diz assim: o que vos recomendarei primeiro e sobretudo é a tolerância, a afeição, a simpatia em relação de uns para com os outros e também em relação aos incrédulos. Quando vedes na rua um cego, o primeiro sentimento que vos impõe é a compaixão, que isso ocorra do mesmo modo com os vossos irmãos, cujos olhos estão fechados e velados pelas trevas da ignorância ou da incredulidade. E aí ele segue dizendo que nós espíritas, ou quem de qualquer religião que seja caridoso, vai arrastar pelo exemplo. E é isso que nós precisamos lembrar. Quando nós estivermos em dificuldade, acalmar o coração, silenciar a mente, fazer a meditação, orar com um coração confiante que o Pai nos atenderá. E darmos esses exemplos. Onde nós estivermos, somos células de replicar as lições. Precisamos, por nós, né? Iniciar por nós. Se nós vamos lá no templo, na igreja, onde for, e lá de forma vaidosa, palestramos, falamos e não seguimos na nossa vida diária, então não estamos seguindo esse modelo, né? E acho que é uma falha muito grave, né? As pessoas elas têm que ser autênticas. Não adianta querer parecer o que não são. Então, esse exemplo que você colocou ali dos pais em relação aos filhos é perfeito, né? Porque veja qual é a autoridade de um pai e uma mãe que diz que não pode, que o filho não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, ou deve fazer isso e aquela coisa outra, se ela própria se desmente no seu dia a dia, né? É isso para qualquer assunto, né? Para qualquer qualidade ou qualquer defeito
de caráter. É claro que vai perder totalmente o respeito dos filhos. É claro que nós, em relação a Deus, Deus está muito superior a nós e não vai se ofender, as leis de Deus já estão perfeitamente delineadas, são imutáveis, ele não vai se preocupar com isso. Mas para nós mesmos, né, quando nós às vezes assumimos um compromisso qualquer, seja em relação à vida material, seja em relação à religião, qualquer outra atividade, nós temos que cumprir, temos que dar o exemplo. Não pode ficar só na conversa e não é só pelo medo de ser apanhado por alguém, porque às vezes pode fazer bem obscuramente e entre nós encarnados ninguém descobrir. Mas espiritualmente não vai escapar. Então, gente, vamos pôr essas considerações. Sempre que a gente falar de é certo ou errado, se vai repercutir ou não vai repercutir, não nos limitemos apenas à situação da vida material. Saibamos que a nossa vida continua e que mais dia, menos dia, nesse aspecto específico que nós estamos tratando, nós vamos ser desmascarados. E essa falha é uma falha grave, né, de você não exemplificar. Então, acho que o Cornélio Pires, ele quando diz aconselhar, mas exemplificar, ele resume bem isso aí. Tem um tempinho para você fechar aí. O que é interessante aqui, que se pararmos bem para olhar, a frase é ensinar, mas fazer, crer, mas estudar, aconselhar, mas exemplificar. Então, fazer, estudar e exemplificar são comportamentos, são ações. A doutrina não pode ficar baseada em nenhuma doutrina, não pode ficar baseada só no livro, na parte teórica. Uma pessoa muitas vezes simples ali, que não tem nenhum conhecimento de ordem técnica, intelectualizada, nem nada do tipo, muitas vezes exerce mais, dá melhor o exemplo de caridade, de amor, do que o intelectualizado. Sim, com certeza. Que está orgulhoso, que está arrogante, que acha que sabe mais que os outros, que pisa em cima dos outros para fazer valer aquilo que ele sabe. Tanto é que temos, né, transtornos baseados nessa arrogância. Por exemplo, o transtorno narcísico. A pessoa é tão centrada nela mesma, ela é tão egoísta, que ela acha que pode tudo, que ela é melhor do que os outros, que o que ela diz é a verdade absoluta. E ela não exemplifica. Então, não está nessa parte. Está no amor do coração, novamente. É isso, meus amigos. Vem aí o nosso Reflexões de A a Z. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, Diálogo Espírita 600, estreia novo quadro, Pensar, Aprender e Viver. No editorial, aborto, a maior causa de mortes no mundo. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, a exuberante literatura espírita. E ainda, 2 matérias para você ler e refletir, em lentes especiais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Estamos de volta com o nosso Diálogo Espírita de hoje e agora com Reflexões de A a Z. Comigo agora, Rose Heidmann. E nós vamos falar aqui, eu tinha anunciado lá na nossa abertura, sobre 2 tópicos iniciados pela letra D. Estamos passeando pelo nosso alfabeto. E a primeira dessas palavras é Delfos. Pode causar alguma estranheza para quem não é muito afeito à história, especialmente à história antiga, né, Rose? Mas, do ponto de vista espírita, às vezes aparece com uma certa frequência. No histórico de mediunidade, né? Exatamente, o Sócrates e tal. Qual é o ponto principal? O que se destacaria de Delfos, então? Hoje são só ruínas, né? Deixa eu mencionar, já que estou puxando por isso aí, eu estive faz acho que uns 5, 6 anos que a gente esteve lá. Inclusive, a gente tem algumas imagens, alguns registros fotográficos do nosso arquivo pessoal sobre Delfos. Então, hoje pouca coisa restou, porque toda aquela parte histórica de Atenas lá mesmo, a Acrópole e tudo, não há como conservar a coisa como funcionava há 2.500, 2.600 anos mais ou menos, Sócrates, né? Mas
Mas Delfos nos lembra o que, então? Bom, o que é muito famoso, e a maioria já ouviu falar, é o oráculo de Delfos, um templo dedicado ao deus Apolo. Funcionou por 1500 anos, imaginem o que é isso, né? Em que determinadas sacerdotisas ou pitonisas, servidoras do deus Apolo, faziam previsões, respondiam a perguntas, faziam consultas, né, que hoje nós sabemos serem mediúnicas, que naquele tempo se acreditava ser um diálogo com o próprio deus Apolo. Elas, dentro do templo, naquela época, e pesquisas geológicas, arqueológicas mais recentes comprovam, havia uma fonte subterrânea da qual emanavam alguns gases. Pelos resquícios atuais, a última pesquisa feita, provavelmente o gás etileno emanava dessa fonte com aquecimento, com atrito, e induzia uma espécie de estado de transe. Plutarco, que foi um sacerdote de Apolo e que foi um grande biógrafo, ensaísta, historiador, né, deixou em seus escritos grandes descrições dessas consultas, como elas eram feitas. E ele dizia que o estado de transe, a emanação do gás, né, que induzia o estado de transe, era apenas um instrumento, que a sacerdotisa tinha que ter um treinamento e uma sensibilidade própria para poder trazer a resposta, né, do pretenso deus Apolo às inquirições das pessoas. Peregrinos famosos de todas as partes do mundo iam até o templo e se consultavam, faziam perguntas. Os sacerdotes muitas vezes traduziam, porque as pitonisas respondiam mais como uma espécie de poesia, uma rima, uma coisa mais cantada, que nem sempre era perceptível, compreensível para todos. Então, os sacerdotes traduziam, interpretavam muita coisa. Mas isso trazia grande riqueza ao templo, porque naturalmente eram oferecidas oferendas valiosas, né, para que as pessoas tivessem o direito de consultar a pitonisa. Plutarco descreve bem o fenômeno e tem tudo a ver com o que a gente sabe hoje, né, que é o dom mediúnico. É um estado de transe induzido por um gás, mas da qual a pessoa, sabemos da mediunidade, pode chegar por si mesma, sem o auxílio de coisas externas, no qual ela se coloca, né, em comunicação com o plano espiritual e traduz as mensagens de outras mentes encarnadas ou desencarnadas que no momento com ela se comuniquem. Dizem até que Sócrates foi se consultar, né? Você acha que ele foi mesmo, Wilson? Todo mundo fala, porque aquela famosa frase, conhece a ti mesmo, atribuída a Sócrates, ela estava inscrita em Delfos. Delfos era uma cidade praticamente, não era uma construção, eram várias construções, e dentre elas, uma era o templo de Apolo, né? E consta que na fachada estava escrito, conhece a ti mesmo, e isso passou a ser, como Sócrates teria mandado, ou teria ido alguém por conta própria, um apóstolo, um seguidor de Sócrates, até lá e visto aquela frase comunicada para Sócrates adotou, gostou dela e passou a adotar para si mesmo, né? Então, as sabedorias são universais. Essa é a historinha, então nem sempre é tudo do jeito que a gente às vezes aprendeu nos livros de história, mas estão... aquela história onde a fumaça há fogo. Então, é mais ou menos por aí. Mas é bem interessante. É bem interessante. O que a gente tem que tirar de lição, né? O ser humano, desde a antiguidade, tentava se apoiar em previsões, em predições, em gurus, em orientadores, né? Às vezes pagavam qualquer coisa para obter essa orientação. Hoje em dia, a gente sabe que esse comportamento, né, na atualidade, é desaconselhável, porque as pessoas que ganham alguma coisa para fornecer orientações não atraem espíritos bons. E espíritos ainda presos a essas remunerações enganam ou são enganados. A gente poderia até falar um pouco mais, só lembrando assim, e para fechar esse tópico, que esse tipo, não necessariamente igual, era praticado em várias outras civilizações antigas, no Antigo Egito. Todas as mediunidades sempre existiam, né? Sim, exatamente. Mas não dos modos que a gente conhece hoje, que graças a Kardec passou-se a fazer um estudo realmente da fenomenologia, como é que se processa toda esse trâmite mediúnico aí, que é o que a gente encontra hoje nas casas espíritas. E que se desaconselha veementemente, né, uma prática para orientar a vida material de quem quer que seja ou receber qualquer coisa em troca. Muito bem. E decepções, que é o nosso segundo tempo. Você costuma se decepcionar? Decepção com as pessoas, consigo mesmo, às vezes, né? A gente cai na real. A gente faz uma certa, embora sejam coisas diferentes, né? A gente faz até uma correlação mental entre decepção e desilusão.
Começando pela desilusão, né, que lembra bem decepção. O que é desiludir? Né? Perder ilusão. Isso é ruim ou isso é bom? Isso é ótimo. Você estava iludido, a culpa era sua, você que esperou mais do que devia de alguma situação, e Deus permitiu que você tirasse os antolhos, né? Enxergasse a realidade. A decepção é mais no sentido de uma expectativa frustrada. Você esperava alguma coisa de determinada pessoa, de uma situação, que aquela situação não poderia lidar, que aquela pessoa escolheu não lidar. Então, a decepção é nossa. A frustração é nossa porque nós criamos expectativas irreais. O que a gente aprende, né, com a decepção? Em primeiro lugar, a enxergar e aceitar a realidade. E se conduzirmos positivamente o aprendizado que a decepção nos traz, nós começamos a aceitar as pessoas, embora não concordemos com todas as suas condutas, as suas escolhas, como elas são. Cada um está num momento do seu processo evolutivo e nós não podemos esperar colher uva de espinheiro, né? O problema é nosso, não é de quem nos decepcionou. Ninguém pense que um cônjuge que nos decepcionou, um companheiro que nos abandonou, né? Em relação a essa situação de frustração, de desilusão, o problema é daquela pessoa. Ela pode ter até agido mal, vai responder por isso, ter seu tempo de aprendizado. Mas o problema é conosco, que não internalizamos o respeito à individualidade alheia ou nos iludimos, projetando no outro expectativas que são nossas. Então, a responsabilidade é pessoal. É importante aceitar cada um como é, reconhecendo os seus defeitos, sabendo que às vezes não dá para confiar, mas respeitando no outro um projeto divino em desenvolvimento que um dia vai se revelar. Aquela pessoa que hoje, né, escolheu caminhos, escolheu ficar longe de nós, nos abandonou, nos traiu, nos caluniou, eventualmente, ela está no seu rumo próprio e um dia vai se encontrar. É processo dela. No nosso passado distante, se não mais próximo, nós também falhamos nesses aspectos e aceitar o outro com os seus defeitos, sem concordar com eles e muitas vezes até sem precisar conviver com a pessoa novamente, faz parte do processo de aprendizado, não é, Urso? Eu acho que você falou tudo, né? Pouca coisa resta para acrescentar. Realmente, a decepção, ela não vai atingir o outro, porque o outro fez o que fez. Ela pode, talvez, depois a consciência acusar, como se disse, mas é problema dela. É processo do outro, Se nós aceitarmos o golpe da decepção ou da desilusão, como ela colocou quase como sinônimos, e ou são realmente, os grandes prejudicados somos nós. Porque às vezes nós vamos ficar remoendo mágoa, magoado, revoltado, triste, né? Ia perder o aprendizado que aquilo poderia nos trazer. É doloroso? Claro que é. Quem é que não quer ser amado, ser entendido, ser apoiado? Nós nascemos para isso. Mas às vezes aquela pessoa escolheu não fazer isso. Quem somos nós para criticar a escolha dela? Que a gente não faz esse tipo de autoexame, mas quantas vezes nós teríamos motivos para se decepcionar a si mesmos, né? Quantas vezes nós estabelecemos grandes metas, grandes propósitos de melhoria aqui e ali, seja na vida material ou de esforço para uma atuação com várias áreas, e a gente, por falta de vontade, de força de vontade, ou por oportunidade, ou por falta de tempo, ou por preguiça mesmo, a gente deixa de fazer. Só que a gente não se cobra. A velha história de Jesus, né? Você enxerga o pequeno no defeito do outro, mas não o seu. Quem ama não se decepciona, né? Liberta. Então, fica aí o nosso Delfos e Decepção de hoje. Até a próxima.